Deus conosco. O quanto Deus ele tem a preocupação, o quanto Deus se preocupa conosco. O quanto Deus deseja que nós venhamos viver bem. Deus ele é detalhista, ele se preocupa até com os mínimos detalhes. Se você observar, quando Deus começou a dizer para o homem o que o homem deveria fazer, o que não deveria, o que deveria comer, o que deveria não comer, o que deve tocar, o que não deve tocar, é porque Deus estava assim, tendo cuidado conosco, né? O cuidado de Deus. E Deus sempre nos mostrou o caminho da verdade, da excelência. Deus sempre nos mostrou o caminho da prosperidade, porque há um cuidado. De fato, Deus tem um cuidado especial conosco. Às vezes até parece que não, né? Às vezes a gente está em cada situação que parece que Deus não está, mas Deus está. O próprio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, provou disso. Quando Jesus pergunta: Pai, por que tu me abandonaste? Deus ficou em silêncio, porque não era um abandono, era uma missão que Jesus tinha que cumprir, era um propósito. Para que eu e você pudesse ter direito à salvação, Jesus teria que morrer, teria que padecer, e teria que ser na cruz, morte de cruz. E aí Deus se manteve em silêncio. O silêncio de Deus não é descuidado, não é porque Deus não está interessado. Existe um propósito no silêncio de Deus, porque às vezes a gente quer a resposta imediata das coisas, né? A gente não quer que as coisas piorem, a gente entra numa situação difícil e a gente já fica desesperado. Meu Deus, nos socorre, nos ajuda. E aí Paulo está ensinando. Aqui há um ensinamento, há um direcionamento, quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por que eu tenho que colocar todas as minhas ansiedades no Senhor? Porque Ele cuida de mim. Ele tem um cuidado especial. Bem, a gente pode ver isso na palavra, está muito claro que Deus ele tem cuidado de nós. Mas para que nós venhamos desfrutar realmente do socorro de Deus, para que a gente possa testemunhar o cuidado de Deus, a gente também precisa acreditar nele. A gente precisa confiar nele. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 6, versos 33, dá para colocar aí, meu auxiliar? Mateus 6, 33. Vamos observar que quando nós buscamos a Deus, primeiro, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, os cuidados de Deus acontecem. Colocou? Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, tudo que você imaginar, tudo que você necessita, tudo que você anseia, tudo que você deseja, essas coisas poderão te alcançar por causa do cuidado que Deus tem. Mas existe um princípio. Ele diz: primeiro dá atenção para mim, primeiro busca o reino, porque as outras coisas eu vou me preocupar, eu vou cuidar, eu vou providenciar para que nada falte. Mas qual é o segredo? O reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o nosso erro? É tentar resolver tudo, é tentar primeiro resolver as coisas, é primeiro tentar buscar a solução. E Deus diz diferente:
Deus diz assim: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e aí eu vou acrescentar as outras coisas. Então, quando nós estamos vivendo um momento difícil, e quando nós nos preocupamos em buscar o reino de Deus, nos alinhar no propósito de Deus, e aí Deus olha para a nossa vida, e aí Deus vê exatamente aquilo que precisa ser providenciado, né? Aquilo que precisa ser arrumado, aquilo que está faltando. E aí Deus olha, e aí Deus, está faltando isso, então eu vou acrescentar. Porque quando Deus pede algo para nos dar algo em troca, Ele diz: busca e não se preocupa não. Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então a ordem das coisas está: primeiro a gente tem que buscar Deus na nossa vida. Primeiro a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Como assim, pastor? Deus diz assim: perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, toda a tua energia. Você sabe o que é amar a Deus nesse nível? É você olhar para Deus e ver que Deus, Ele está acima de qualquer coisa, e não há nada nessa terra que seja maior do que Deus, muito menos o problema que nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque Ele cuida da gente. Ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Às vezes coisa boba, mas é o cuidado de Deus. Às vezes coisa tão pequena, mas é o cuidado de Deus. Às vezes nos mínimos detalhes. Só dar um testemunho para você rapidamente. É coisa simples, mas a gente olha assim e vê como Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Esses dias eu estava falando: eu vou comprar um tênis para mim, que eu estou precisando de um tênis. Aí hoje, 2h da tarde, um discípulo chegou lá com um tênis para mim. Está aqui, estou até inaugurando. Eu nem pedi para ele, eu nem disse que estava precisando para ele, mas eu disse para minha esposa. Digo: olha, o meu tênis já deu o que tinha de dar, né? Outro dia eu fui passear no shopping, eu olhei o dedo quase para fora. Eu digo: olha, meu Deus, e aí para botar esse dedo para dentro? Foi uma confusão. O dedo saiu para fora, irmão. O dedão, o maior. Aí eu digo: fala, meu Deus do céu. Porque eu calcei sem meia. Porque quando eu calçava com a meia da cor do tênis, o dedo saia para fora, eu não percebia, né? Mas nesse dia eu saí e não calcei a meia. Fui sem meia, tênis, né? De bermuda, todo. Vamos dar uma voltinha lá no shopping, vamos passear. E aí eu encontrei um amigo, e ele: pastor e tal, ele com os filhos dele. Eu me sentei, aí eu sentei e olhei pro pé. Aí eu tentei esconder, e eu acho que ele viu, não falou por educação, né? Essas coisas acontecem. Aí eu digo: meu Deus, eu estou precisando de um tênis. E aí hoje o discípulo chegou lá: pastor. Aí me entregou a caixa. Aí eu: opa, tava nem precisando. Eu estou falando isso aqui, irmão, eu sei que isso é coisa simples, mas ao mesmo tempo Deus fala muito conosco nesses momentos, porque é os mínimos detalhes. Olha o que eu tenho de testemunho. Eu e minha esposa, às vezes ela diz assim: rapaz, eu queria com tanta vontade de comer a comida tal. Aí um discípulo liga, parece que tem um telefone, né? Uma linha espiritual. Você está falando aqui, aí o anjo já está conectando lá com o discípulo.
E aí de repente o discípulo liga e diz: fulano, vem, tem uma surpresa aqui para ti, vem aqui. Aí chega lá, eu digo: meu Deus, o anjo levou essa conversa, não é possível, porque era essa comida que eu estava desejando comer. Então Deus se preocupe. Talvez você esteja vivendo um momento, e talvez você pense assim: Deus não está preocupado comigo. Tá, irmão. Deus, Ele tem cuidado de nós. Foi assim desde o princípio. Se você for olhar quando o povo saiu do Egito, irmão, você vai ver o cuidado de Deus no meio do deserto. Deus não deixou faltar água. Quando a caixa d'água secou, os discípulos falaram lá: Moisés, a caixa secou, está faltando água. Ele: espera aí que eu vou já consertar essa bomba. E foi lá bem rapidinho: Senhor, tá faltando água, o povo está cobrando água, tá? Espera aí. Eu me lembro dos encontros, né? A gente vai para os encontros. Agora está melhor, mas quando a gente começou a fazer os encontros, né? Era muito comum, faltou água. Todo mundo ia tomar banho na mesma hora. Mais de 100 pessoas, todo mundo querendo tomar um banho, de repente faltou água. E aí a gente corria, né? A gente que estava ali na liderança, a gente corria, saía apressado: meu Deus, o que é que a gente faz? Chegou lá, entrou água na bomba, tira a água, vai procurar um profissional e puf, chegou água, gente. Rapidinho a gente corria para um lado, corria para o outro e resolvia o problema. Hoje está mais chique, né? Hoje, quem aqui foi para o encontro e faltou água na hora de você tomar banho? Quase ninguém, ó. Só o Eduardo e o Luquinha, vixe. Ah, foi, eu lembro. No número 2 faltou água. Então Deus, Ele tem essas preocupações, irmão, conosco. E aí o povo ficou desesperado. Ah, é água? Moisés, chega ali na rocha, dá uma pausadinha na rocha, dá só assim uma lapadinha na orelha da rocha que vai sair água. E aí jorrou água da rocha, e água para todo mundo. Todo mundo bebeu à vontade, todo mundo matou a sede. Os cuidados de Deus, irmão. Deus, ele não vai deixar. Uma vez tinha uma multidão ouvindo o sermão de Jesus na montanha, e aí disseram: mestre, não está bom do senhor parar, o pessoal ir para casa para comer, porque muita gente, já está escurecendo. E aí Jesus: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, vamos dar comida para eles. Eu digo: mas comida da onde? Ó? Ninguém tem comida para alimentar essa multidão, não. É muita gente, mestre. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Diz os mais estudiosos que calcularam a média de no mínimo 15.000 pessoas ali, entre mulheres, homens e crianças. E aí encontraram no meio da multidão um jovenzinho que tinha levado a merenda dele. E aí chamaram o menino: rapaz, me presta a tua merenda aí. Ele disse: não, me empreste, homem, vai já sobrar, é só para me fazer aqui um milagre. E aí Jesus orou e saiu distribuindo aquela merenda. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e sobrou 12 cestos. Então Deus jamais, irmão, vai deixar de atender você. Não se preocupe não: pastor, mas não, eu já clamei, já gritei, já esperneei, não deu. É porque Deus está esperando o momento certo. Mas vai vir, a resposta vai vir, porque Deus cuida, irmão. Se você entregar nas mãos dele, você terá a resposta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que ele resolve a parada. Ele está prometendo. Entrega e confia, e você vai ter a resposta que você está precisando. Agora, se não entrega, não confia, não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta esfolar. As portas vão estar fechadas. Lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque Deus tem cuidado. O cuidado de Deus é especial.
eu já vi tanto testemunho, assim, do cuidado de Deus. Porque Deus, Ele é cuidador. O Tiago disse assim para mim: pastor, eu estava querendo comprar um salgado, eu estava tentando, como é que eu vou comprar esse salgado para me dar para o povo do meu casamento? Aí ele disse que fechou a boca. Alguém ligou: Tiago, eu estou depositando na tua conta aí para tu comprar um salgado. Ele nem pediu. Ele nem foi lá e disse: olha, tem como, porque eu não tenho, mas eu queria. Mas ele foi lá e conversou com Deus. Ele entregou, ele disse: Senhor, ele lá com Deus: Senhor, eu queria sim. E aí o anjo pegou, levou a conversa, né? Aquele anjo que a função dele só é levar e trazer. Ele leva a oração e traz o resultado. Aí foi ligeiro. Eu estou falando aqui, irmão, de detalhes pequenos, que às vezes a gente não dá importância, mas é a forma como Deus faz e nos abre os nossos olhos para a gente entender que vale a pena esperar, vale a pena confiar nele, porque ele tem resposta para as nossas orações, né? Olha o que diz, deixa eu lhe mostrar aqui. Olha o que diz no Salmo 37, Salmo 37, Josué, 37:5. Deixa eu lhe mostrar. Olha o que Deus diz através do salmista. Salmo 37. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Já encontrou aí, José? Confia nele, o mais ele fará. É isso mesmo? 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora vai subindo, Josué. Salmo 37. Aí pula lá para o 23. Pula para o 23. Diz assim no Salmo 23: o Senhor firma os passos do homem, cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Aí Davi diz: já fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Davi chega na sua velhice e traz um relatório de tudo aquilo que ele viu, desde a sua infância até a sua velhice. E o que ele pode testemunhar é realmente aqui ele está afirmando o quanto Deus é bom para quem é justo, o nível do compromisso que Deus tem para quem é justo, para quem tem um compromisso com Ele, para quem tem a coragem de entregar a vida. Ele diz assim: eu nunca vi. Davi não está exagerando, Davi está afirmando. Eu digo: olha, eu nunca vi alguém que tenha entregado sua vida de fato nas mãos de Deus mendigar o pão. Eu nunca vi, eu não tenho uma história de alguém que padeceu, que está sofrendo, que está sentindo dificuldade, que está desamparado. Davi está fazendo uma afirmação, não é no meio da vida, é na velhice. Davi está afirmando já na sua velhice, nos últimos dias da sua vida. Ele está dizendo: olha, gente, eu nunca vi
nunca vi, mas nunca vi. Nem a sua descendência. Nem ele, nem a sua descendência. Então, irmãos, Deus tem um compromisso. Porém, jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava dizendo que todos aqueles que ele conheceu, ouviu, ele nunca tinha ouvido uma história. Davi ainda estava por ver. Davi ainda estava esperando alguém, até alguém chegar lá e dizer assim: olha, fulano padeceu. Davi até conhecia a história de Jó, mas Jó não foi uma situação de mendigar, foi uma situação de prova. Você que já leu a história de Jó, você sabe que ali foi uma questão de prova, e Deus ainda restituiu 2 vezes mais o que Jó tinha. Mas ele não conheceu. Nem nos piores momentos, Davi não traz a lembrança de nenhuma história em que aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que decidiram entregar sua vida para o Senhor, tiveram uma vida de mendigar, de estar desesperado. Por quê? Porque esses homens e essas mulheres, eles decidiram acreditar em Deus. Eles decidiram confiar, entregar. O segredo é entregar. Porque quando a gente entrega, Deus está cuidando. Está os cuidados dele. Quando eu decido entregar minha vida, e minha vida está sobre os cuidados de Deus. Pode se levantar, quem quiser se levantar. Deus está cuidando. Deus vai cuidar de você, Deus vai blindar você, porque Ele está cuidando. A bem da verdade é que isso aqui é para o justo, para o homem de Deus e para a mulher de Deus, porque isso não vai se cumprir na vida daqueles que não levam Deus a sério. Quem não leva Deus a sério vai padecer, irmão, vai mendigar o pão. Mas aqueles que têm uma confiança total no reino de Deus, que acredita, que entende que Deus está acima de qualquer coisa e que Deus tem o controle de todas as coisas, não vai entrar nessa, porque quando Deus sustenta alguém, ninguém toca. Ninguém toca, irmão. É a providência de Deus. Deus está cuidando de você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus está cuidando de você. Deus tem o melhor para ti. Ele cuida. Com certeza Ele cuida. Talvez alguém diga: pastor, mas se Ele cuida tanto, por que Ele está fazendo isso? Por que Ele permitiu isso? Irmão, nada vem por acaso na vida do ser humano. Nada. Nada vem na minha, na sua, nada vem por acaso. Alguma coisa Deus quer fazer. Alguma coisa Deus quer dizer. E aí a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos, porque Deus quer falar, mas que Deus cuida, Ele cuida. O profeta Isaías já dizia, no versículo 49:15, o profeta Isaías já nos mostrava o quanto se preocupa com seus filhos, quando ele diz: pode uma mulher esquecer-se do filho? Isaías 49:15. Encontrou? Cadê meu ajudante? Ajudante. Isaías 49:15. Achou? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esqueça,
e viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Dificilmente uma mãe que está amamentando vai abandonar o filho, vai esquecer. Mas ele disse, ainda que isso possa acontecer, ele disse, eu não vou me esquecer, eu não vou abandonar. Diga, Deus está cuidando de mim, da minha casa, da minha família. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. Porque Deus é quem cuida. Deus tem um zelo. Deus tem um zelo. Quando o povo no deserto saiu do Egito, olha a preocupação de Deus, irmão. Olha o detalhe de Deus. Deus levanta uma coluna de nuvem durante o dia. Para que era essa nuvem? Para proteger o povo do sol. O sol do deserto. Quem aqui teve a experiência de ir para um lugar muito deserto e você sentir a temperatura, que você sente assim seus lábios ressecar? Quem já teve essa experiência? Eu tive essa experiência quando eu fui em Sobral. Ô lugar quente. Mas rapaz, quando eu fui para Israel, eu digo que Sobral nem anda. E aí a gente andando no deserto, em Israel, gente, você não vê o sol assim brilhando, mas você sente uma temperatura, que se você não beber água, não estiver bebendo água, quando chegar um determinado período do dia, você pode passar mal. E aí os guias, não pode esquecer a água, tem que levar água, tem que estar todo tempo bebendo água. Já orientava, porque tem muita gente que passa mal, porque esquece a água. Quem já está lá acostumado, já vive naquele clima, nem tanto. Mas a gente que sai de um clima aqui, que é o nosso clima, né, para ir para um lugar, para o deserto, é diferente. E aí Deus providenciava uma nuvem para o povo não sofrer com aquela temperatura, para esfriar. Imagina lá, não sei quantos milhões de pessoas no deserto, e Deus levantando aquela nuvem para proteger o povo. Gente, dá para entender o cuidado de Deus? Dá para você pegar aí o quanto Deus ele é cuidadoso com o seu povo? E à noite que o frio congela. Na época que eu fui, o guia disse, a gente não está na época do frio ainda. Mas mesmo assim a gente tinha que sair de jaqueta, de agasalho, porque era muito frio. E aí a gente ia para o Muro das Lamentações, meia-noite, 1h da manhã. Lá não tem ladrão nas esquinas, viu, irmão? É diferente. Lá não tem nas esquinas um cabra esperando, né, uma vítima. E aí a gente ia qualquer hora da madrugada. E aí a gente ia todo mundo agasalhado, porque o frio era demais. De dia no deserto é assim, de dia temperatura muito alta, de noite baixa. Baixa demais. E aí de noite Deus, uma coluna de fogo. De dia era uma nuvem para proteger o povo do sol, e à noite era para proteger do frio. Então tinha uma coluna. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 13. Você vai ver isso. Deus levantando uma coluna de fogo para proteger o seu povo do frio. Imagina, se Deus se preocupa com o calor e com o frio, irmão, imagina com a tua alimentação. Imagina com o resto das coisas. Lá em Mateus 6,
precisamente Mateus 6, versículo 33, você vai ver Deus trazendo uma orientação. Dá para pegar aí, Josué? Mateus 6, 33. É isso mesmo, Mateus 6, 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, 26. Mateus 6, 26. Deu certo? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Ele está dizendo, olha, as aves, os pássaros não precisam semear, juntar nada no seu celeiro, contudo elas não passam fome, porque Deus tem esse cuidado. Imagina eu e você. Ele está dizendo, nós somos mais importantes do que os pássaros. Dos seres que Deus criou, nós somos mais importantes que os pássaros. Então Deus tem cuidado, porque Deus cuida. Deus tem preocupação conosco, nos mínimos detalhes, desde o que você veste, desde o que você calça, desde o teto que você está debaixo, a sua alimentação. Deus, ele está preocupado sim, irmão. Deus é detalhista e Deus providencia. Deus, ele é especialista em providenciar. Não importa quem vá deixar na sua casa, mas Ele providencia. Não duvide não, porque Deus pode levantar quem Ele quiser para sustentar você, para providenciar o teu sustento. 1 Reis 17, do 4 ao 6. Elias. Deus levanta Elias e pede para ele ficar na beira de uma lagoa, porque Deus ia mandar carne para ele, comida. Quem levou? Os corvos. Corvos é uma espécie de urubu. Eram os urubu que levavam carne no bico. Chegava lá e está aqui os pássaros. Deus deu uma ordem para eles e eles levavam. Não sei de onde eles tiraram, mas eles levavam carne para sustentar Elias. Acabou a providência, acabou, secou o rio, acabou. Aí Deus disse, agora vai lá para uma viúva, que eu vou preparar ela para te sustentar. Irmão, não duvide do que Deus é capaz de fazer por sua causa. Ele tem cuidado. A ordem de Deus é: lance todas as suas ansiedades, porque Deus, ele tem cuidado. Ele tem um cuidado especial. Se alguma coisa está dando errado, irmão, para, pensa, veja o que é que está dando errado. Qual foi o botão que você apertou que não era para ter apertado? Eu estou falando assim porque quando vai desarmar uma bomba, né, se apertar o botão errado, cortar o fio errado, acaba morto. Então a gente tem que fazer a coisa certa. Mateus 6,33. Que primeiro tem que vir na nossa vida? O reino. O reino de Deus não é para ficar para depois. O reino de Deus não é para ficar quando eu puder, quando der. Não. Não pense assim. Se você pensar assim, você está travando suas bênçãos no mundo espiritual. Você mesmo está
buscando legalidade para que as coisas não aconteçam da forma correta. Coloca o reino de Deus na frente. Busca primeiro o reino de Deus. E aí você vai ver como Deus vai providenciar na tua vida. Como Deus vai manifestar o seu poder sobre a tua vida. Deus não vai deixar faltar nada. E você vai poder dizer assim: olha, eu sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus, e Jesus tem sido comigo em todas as horas. Jesus tem feito isso, Deus tem abrido porta, Jesus tem me guardado. Eu não sei quanto tempo você está, mas eu já fiz 30 anos que estou servindo a Deus. Eu não tenho nenhuma história, irmão, nenhuma história de que Deus não tenha se levantado em meu favor. Durante esses 30 anos, todas as vezes Deus se levantou em meu favor. Deus agiu com providência na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu creio, irmão, que sempre será assim até o dia da sua vida, porque eu decidi entregar a minha vida, os meus problemas, nas mãos do Senhor, porque Ele cuida. E eu tenho aqui Davi para testemunhar, quando ele diz: eu nunca vi, mas nunca vi, nunca. Eu queria até ver para ver como era, mas eu nunca vi. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que eu conheci, que eu ouvi a história, Deus sempre se levantou em seu favor. Deus sempre foi, Deus sempre cuidou nos mínimos detalhes, irmão. Deus sempre, Ele é detalhista, irmão. Ele é muito detalhista. Deus, Ele cuida até onde você não imagina. Deus está lá fazendo alguma coisa. E Deus sempre vai agir, irmão, em teu favor, desde que você entregue nas mãos dEle, para que Ele faça, para que Ele resolva. Amém? Entrega. Então entrega. Não tenta resolver só não, entrega. Coloca nas mãos dEle, porque o cuidado de Deus é especial, mas é muito especial. Deus sabe. Se os pássaros, irmão, Deus se preocupa, imagina conosco. Imagina nós nas mãos dEle. Deus vai fazer, porque Deus vai providenciar tudo aquilo que está faltando na tua vida. Tudo aquilo que faltou, tudo que o inimigo roubou, vai vir restituição sobre a tua vida, porque Deus está cuidando de você. E se Deus quiser lhe levar, irmão, deixa Ele levar. É melhor do que ficar aqui. Se Ele quiser levar, porque chegou a hora. E aí? Né? Estava ouvindo um testemunho de um cara que ele morreu, e aí a igreja começou a clamar, clamou, mas clamou tanto que Deus decidiu ressuscitar o caba. Aí o caba ressuscitou dentro do caixão. Aí ele disse que estava tão bom lá. Ele disse que aquela maravilha, né? Aquele clamor todo. E aí oraram tanto, a igreja orou tanto, que aí Deus disse: meu irmão, estão precisando de tu lá embaixo. Desce. Mas eu não quero descer. Desça. Aqui você não fica. O clamor que está lá embaixo. E aí Deus devolveu a vida a ele. Se Deus quiser levar, se Deus quiser me levar, eu não queria, mas se Ele quiser, eu não posso fazer nada. Eu não queria, né? Quem é que quer ir? Por mais que esteja ruim, por incrível que pareça, né? A gente não quer, a única coisa que a gente não quer é ir, né? A gente quer ir assim, quando a igreja for todinha, né? Aí todo mundo quer, que aí não vai ficar mais nada aqui. Mas agora, né, que a gente está traçando ainda a nossa vida, planejando, eu pelo menos eu cheguei numa idade que
eu já comecei a pensar os bruguelos correndo dentro de casa, o neto, né? A terceira geração. E aí você fica imaginando, diga, rapaz, já parei de bater nos meninos, que os meninos cresceram, né? Agora quem vai levar a pé é os netinhos. Mas eu me pego às vezes pensando assim, né? Digo, Senhor, o Senhor vai me dar essa graça de ver meus netinhos, de brincar com eles, né? Porque a gente chega numa idade, irmão, que não tem mais como retroceder. Aí você tem que pensar na segunda fase com a maior alegria do mundo. Tem gente que não quer ser avô. Mas menino, bem que eu quero. E quero correr com os meninos na beira da praia. Não sei como é que eu vou estar daqui para lá, né? Espero que dê tempo, que Jesus não volte antes. Mas se voltar, fica para outra história, né? Fica para depois. Mas a gente tem esses pensamentos, né? Então, eu não quero ir agora. Quem quer? Quem quer, diga amém. Rapaz, você deu um amém. Se você dormir e acordar no céu, a igreja testemunha que você pediu para ir. A igreja testemunha que você deu um amém aí. Se você deu um amém errado, ainda dá tempo de se arrepender. Antes de dormir, né? Não, Aurélio? É porque... O Aurélio aqui, quando foi casar, tem uma mania de levantar a mão, né? Aí o pastor perguntou, quem é que quer casar aqui? Bem na hora que o Aurélio levantou a mão. Aí o pastor, vem pra cá. Aí o Aurélio casou porque não tinha como voltar atrás, né? Foi confirmar que queria casar. Sério, gente? Não é brincadeira não, estou inventando não. Aí tem gente que gosta de dizer um amém, levantar a mão, assim, né? Tenha cuidado. Se você sentir que não dá para ir agora, não diga um amém não. Não, Deus vem lhe buscar. Vem, pastor, vem, mas menino, lá tem muita vaga. Não se preocupe não, que não está lotado ainda não. Jesus disse, eu vou e vou preparar lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem muita morada lá esperando você. Não se preocupe não, chegar lá você não vai ficar de bobeira não. Tem um hóspede lá, né? Você é o hóspede, quando chegar lá vai ter um mordomo para lhe servir. Venha cá. Brincadeirinha tá boa, né, irmão? Mas entregue sua vida nas mãos de Deus, viu? Faça como Davi. 37:5. Entrega 37:5 e deixa aí, viu, José? No 37:5. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pode ter certeza, irmão, que os cuidados de Deus é grande. Se você ainda não entregou, entregue. Entregue, porque você vai poder entender o que é entregar, o que é lançar sobre ele. Porque o que é uma ansiedade? O texto fala de ansiedade. Ansiedade é a agitação que eu tenho sobre coisas que quero, que desejo. E aí eu fico agitado, como é que eu vou conseguir? É assim, é assado, eu vou fazer um plano aqui, vou fazer outro acolá. E aí você começa, vem aquela ansiedade para que as coisas se cumpram, aconteça. E Deus diz assim, tenha calma, entregue nas minhas mãos. Deixa que eu faço, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor. A Bíblia diz que nós fazemos muitos planos. Nós temos mania de sentar e fazer vários planos. Nós faz o plano A, o plano B, o plano C. A gente vive arquitetando o que é que a gente vai fazer, como eu vou conquistar isso, como eu vou conquistar aquilo. E isso começa a gerar uma sobrecarga na gente. Aí ele está dizendo assim, faz o seguinte, deixa comigo. Lança sobre mim todas
porque eu sei cuidar de você, eu sei resolver isso melhor que você. É como se Deus estivesse dizendo assim: entrega para mim que eu sei resolver essa parada, eu sei como resolver cada detalhe, eu sei como solucionar esses problemas de perto. Deixa comigo, se acalme, se acalme, deixa eu fazer. O nosso problema é que Deus quer fazer e às vezes a gente não deixa, fica interrompendo a ação de Deus. Mas vamos deixar Deus fazer, irmão. Quero que você saia daqui com esse pensamento: Deus tem cuidado de mim. Ah, mas Deus está cuidando de você. Deus está segurando nas suas mãos. E Deus não vai deixar você padecer. Amém? Quem crê? Se Deus levantou uma mulher que não tinha nada para sustentar um profeta, isso chama-se milagre. Milagre não se explica, se vive. Então Deus vai fazer desse tipo de milagre na sua vida. Deus vai trazer providência, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar Boaz na tua direção. E Deus vai trazer soluções naquilo que está enganchado, naquilo que está travado, que você vai dormir pensando e você não tem nenhum norte, nenhuma direção. Mas Deus tem, não se preocupa não. Deus tem. Ele diz: entrega o teu caminho e pode deixar que eu resolvo tudo. Nós precisamos entregar, o nosso papel é entregar. O nosso dever é dizer: Senhor, está aqui, eu não sei, o que eu sei eu já resolvi. Está aqui, Senhor, porque eu não sei, eu nem sei, nem tenho nenhuma ferramenta para resolver isso, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho recurso para resolver isso, mas o Senhor tem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Receba esse conselho. Tenha medo não. Davi disse: olha, todas as pessoas que entregou o caminho para o Senhor, Deus sustentou. Davi estava afirmando. Davi chegou: vou dar um testemunho aqui. Olha, todas as pessoas que eu conheci, que decidiu entregar sua vida para Jesus, que colocou sua vida nas mãos de Deus, Deus não abandonou. E ele diz: ainda que sua mãe abandone, ele diz: eu não abandono. Alguém pode desprezar você? Pode. Alguém pode não querer lhe ajudar? Pode. Mas Deus não vai deixar você na mão, porque Deus tem uma aliança com você, Deus tem um compromisso com você. O problema é que a gente quer que as pessoas resolvam por nós. Não é as pessoas, é Deus. É Deus que vai resolver, porque é para Ele que nós temos que entregar a nossa vida e as nossas causas. Nós temos que lançar nas suas mãos. Fica de pé.